Antes de haver noite, havia glória. Antes de o silêncio tomar o firmamento, havia cânticos que faziam tremer as colunas do céu. E antes que as estrelas se apagassem, houve guerra entre luzes antigas. Há passagens na Escritura que soam como relâmpagos em meio à eternidade. Isaías fala de um astro que cai, de um filho da alva, lançado ao abismo. O Apocalipse fala de estrelas que caem do céu à terra, não como corpos celestes, mas como consciências queimadas pela rebeldia. E Jó, em sua poesia sombria, recorda o tempo em que as estrelas da manhã cantavam juntas, antes de o caos engolir a melodia. Essas estrelas não são apenas astros, são espíritos antigos, tronos caídos, ecos de glória que se transformaram em trevas, e o universo, como um palco cósmico, ainda traz as cicatrizes dessa queda. Imagine o céu como uma abóbada viva, cada estrela, uma chama consciente, pulsando adoração, um coro celestial cuja harmonia sustentava a ordem das galáxias. Então, algo se rompeu. Um som dissonante se ergueu entre as notas puras. Um brilho começou a se destacar, não mais para refletir a luz, mas para possuí-la. O primeiro brilho que ousou ofuscar a fonte. Lúcifer, a estrela da manhã. O portador da luz que se esqueceu de quem o acendera. A queda não começou com gritos. Começou com silêncio. O tipo de silêncio que precede um trovão. O respiro do universo antes de ruir. E então, em algum lugar onde o tempo ainda não existia, o fogo da rebeldia incendiou o firmamento. As Escrituras dizem que 1/3 das estrelas caiu. 1/3 arrastado pela cauda do dragão. Era o símbolo de uma ruptura cósmica. Anjos que perderam o céu, mas não o poder. Seres feitos de glória, agora vestidos de escuridão. O brilho das suas coroas transformado em brasas apagadas, e o som de suas asas, outrora sinfonia, tornando-se o eco de um trovão distante. No invisível, houve um estrondo, e o universo se partiu. As estrelas começaram a cair, não como astros queimando na atmosfera, mas como consciências despencando no abismo, cada uma arrastando fragmentos de luz, corrompendo o espaço que tocava. E onde caíam, o silêncio se tornava frio. Essas estrelas caídas não apenas deixaram o céu, elas o mancharam. Deixaram fendas espirituais que o homem moderno chama de buracos negros, regiões onde a luz não escapa, imagens físicas de uma realidade espiritual, lugares onde a glória foi sugada pela vaidade. Os antigos profetas viam esses sinais e estremeciam. Ezequiel descreveu o rei de Tiro com palavras que soavam mais como maldição sobre um querubim do que sobre um homem. Isaías o viu subindo aos céus e, em seguida, despencando. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, mas tu serás precipitado no mais profundo do abismo. A queda das estrelas não é um evento passado, é um mistério que continua. A cada geração, uma nova estrela se apaga, um novo brilho se corrompe, um novo coração se torna sombra. Porque o céu não é apenas um lugar, é um estado de pureza. E toda alma que abandona a luz repete o destino dos antigos anjos. Na linguagem do Apocalipse, João viu uma estrela cair do céu, e a ela foi dada a chave do poço do abismo. A estrela não é um corpo celeste, mas uma consciência dotada de autoridade, um ser espiritual que recebeu permissão para abrir o inferno. Isso não é metáfora, é juízo. É a lembrança de que até as trevas obedecem a um limite determinado por Deus. Imagine o cenário: um anjo de luz, agora coberto de cinzas. Um brilho antigo, trêmulo, segurando nas mãos a chave de ferro ardente. O som que ele ouve não é música, mas o ranger de portões de fogo. O ar que respira não é vento, mas fumaça de almas condenadas. E ao girar a chave, o eco ressoa entre os mundos. O selo se rompe, o abismo responde, e o terror se espalha. As estrelas caídas não deixaram de existir. Elas apenas trocaram de trono. Trocaram o cântico por um sussurro,
o altar por uma caverna. E o homem, quando rejeita a luz, torna-se semelhante a elas. Uma estrela caída, uma alma errante. Um reflexo quebrado da glória que perdeu. Há um frio que desce das alturas quando uma estrela morre. E nesse frio, invisível, espiritual, o universo inteiro sente o estremecer de algo que um dia foi luz e agora é apenas sombra. As estrelas caídas não são apenas lembranças do passado, são advertências silenciosas, porque a queda delas não terminou no céu. Ela continua dentro de cada coração que escolhe o orgulho, ao invés da... Ainda ecoa o som da primeira estrela que caiu, um som que nunca deixou de cair. O silêncio do céu foi quebrado pelo som da vaidade. Não um som físico, mas uma vibração espiritual, o eco de um pensamento que ousou competir com o Criador. Foi assim que começou o orgulho cósmico, uma rebelião nascida não de necessidade, mas de ambição. O primeiro pecado não foi cometido na terra, foi cometido na luz. As Escrituras são sutis, mas o silêncio delas grita. Quando Isaías fala do filho da alva, que tentou subir acima das estrelas de Deus, ele revela o que nenhum olho mortal viu: a glória se olhando no espelho. O querubim da aurora não desejou as trevas, desejou ser a luz, e esse desejo, que parece inocente, foi o veneno que rachou o firmamento. Lúcifer não odiava a Deus, ele queria ser Deus. Essa é a essência do orgulho cósmico. Adoração voltada para o próprio reflexo. E o universo inteiro sentiu o impacto desse olhar corrompido. O que antes era sinfonia se tornou ruído. O que antes era adoração se tornou dissonância. As estrelas que o seguiram, 1/3 do exército celestial, não caíram por força, mas por convite. Foram seduzidas por uma promessa: liberdade sem submissão, luz sem fonte, poder sem propósito. E quando o brilho da rebeldia explodiu, o céu ficou manchado de sombra. Esses seres, agora chamados de estrelas caídas, não perderam apenas sua posição, perderam sua natureza. O que era glória se tornou corrupção. O que era canto se tornou grito. O que era fogo puro se transformou em labareda devoradora. E aqui reside o mistério que poucos ousam contemplar. As estrelas caídas ainda carregam fragmentos da glória original. Não são sombras comuns, são ecos da luz, e por isso mesmo são aterrorizantes. A Bíblia insinua que muitos deles vagueiam entre dimensões, confinados, mas não esquecidos. Pedro os chama de anjos que pecaram, lançados em prisões de trevas. Judas fala deles como aqueles que não guardaram seu principado, mas abandonaram sua morada. Essas expressões não são metáforas. São descrições de uma prisão espiritual fora do tempo, onde o orgulho é a própria corrente. Esses anjos não foram aprisionados apenas por decreto, foram aprisionados por si mesmos. O orgulho os tornou incapazes de voltar. Eles conhecem a luz, mas a odeiam, porque ela revela o que perderam. Conhecem o som do louvor, mas o temem porque cada nota os lembra do cântico que abandonaram. Eles não apenas caíram, se trancaram na própria queda. E aqui o contraste se ergue como um abismo entre dois destinos, o dos anjos e o dos homens. Porque os anjos caíram da perfeição, o homem da inocência. Eles foram criados plenos e se esvaziaram. Nós fomos criados frágeis, e pela graça somos preenchidos. O anjo rebelde nunca teve mediador, mas o homem, em sua miséria, recebeu um nome: Jesus, o Filho que desceu para erguer o pó, o oposto da estrela caída. Enquanto o orgulho cósmico tentou subir, Cristo desceu. Enquanto o anjo buscou o trono, o Filho buscou a cruz. Enquanto o querubim disse, subirei, o Cordeiro disse, seja feita a tua vontade. É por isso que a queda das estrelas é mais que um evento. É um espelho invertido da redenção. Os anjos caídos são o retrato do que acontece quando a glória é corrompida. Cristo é o retrato do que acontece quando a glória se faz humilde. A teologia oculta das estrelas caídas é, portanto, uma advertência divina.
Não há luz verdadeira fora da obediência. A rebeldia é o eclipse da alma, e todo ser que busca luz fora da fonte acaba despencando no próprio brilho, queimado por dentro. O homem moderno olha para o céu e vê apenas astros mortos, mas o Apocalipse olha e vê um campo de batalha. Cada estrela é um testemunho silencioso de uma escolha antiga. Algumas ainda brilham em adoração, outras ardem em queda, e a cada noite, quando o céu escurece, as trevas espirituais sussurram lembranças do primeiro colapso da glória. O universo, em sua vastidão, não é neutro. Ele ainda ecoa as consequências da rebelião, e cada estrela que morre, cada supernova que explode, cada buraco negro que engole a luz, é como um lembrete visual daquilo que aconteceu antes do tempo. Como se a própria criação ainda lamentasse as estrelas que perderam o céu. Mas há esperança, e ela brilha na direção oposta. O mesmo Deus que lançou estrelas nas trevas prometeu reacender a luz dentro dos que creem. O selo da condenação pode ser eterno para os anjos, mas não para o homem. Porque onde houve queda, Deus semeou redenção. Onde houve trevas, ele acendeu uma estrela diferente, o sol da justiça. E no juízo final, quando o céu for novamente sacudido, a diferença entre as estrelas será exposta. As que permaneceram na glória brilharão eternamente. As que caíram serão apagadas para sempre. No firmamento espiritual, há uma guerra silenciosa. Uma disputa entre o brilho do orgulho e o fogo da humildade. E cada alma humana, neste exato momento, está escolhendo entre os dois. As estrelas caídas são o testemunho do que o orgulho pode fazer com a eternidade. Mas o Cordeiro é o testemunho do que a obediência pode fazer com a morte. O firmamento foi rasgado uma vez, mas um dia será restaurado e a luz, a verdadeira luz, jamais cairá novamente. Há um tempo determinado em que o firmamento estremecerá novamente. Os profetas o chamaram de o dia do Senhor, e João, arrebatado em espírito, o descreveu como o momento em que as estrelas cairão do céu, como figos verdes sacudidos pelo vento. Não é apenas poesia, é profecia. O universo voltará a se contorcer como um corpo que lembra a sua ferida antiga, a ferida da rebelião. Desde o princípio, as estrelas caídas aguardam seu julgamento. Não estão livres, não estão redimidas. Elas habitam nas sombras entre dimensões, presas à expectativa do juízo. O abismo que as acolheu é apenas o vestíbulo do inferno, e a eternidade será a cela final. Pedro e Judas, em palavras paralelas, dizem que esses anjos estão guardados em prisões de trevas, reservados para o grande dia. Reservados, como se Deus tivesse deixado o mal em quarentena, contido, limitado. O caos não reina, ele é mantido em cativeiro pela autoridade da palavra. E ainda assim, de tempos em tempos, suas sombras tocam o mundo dos homens, inspirando impérios, possessões, mentiras e orgulhos. Não são meros demônios errantes, são ecos do primeiro colapso da glória. Mas há algo que os anjos caídos jamais compreenderam. Aquele que desceu mais fundo do que todos eles, Cristo, o Filho de Deus, não caiu por orgulho, mas por amor. E é exatamente esse amor que destrói o império das trevas. No Calvário, o universo tremeu mais uma vez. As estrelas, símbolos de poder celestial, olharam para o céu escurecer em pleno meio-dia. E naquele momento, o paradoxo eterno se consumou. A luz foi engolida pelas trevas, mas as trevas foram derrotadas. A cruz foi o segundo firmamento rasgado, o ponto onde o Filho entrou no abismo para libertar os cativos. Enquanto Lúcifer tentava subir, Cristo desceu. Enquanto as estrelas caídas tentavam dominar, o Cordeiro se entregou. E o resultado foi definitivo. O abismo foi vencido por dentro. Aquele que não pecou desceu ao domínio dos mortos e rasgou o selo da condenação. Não para libertar os anjos rebeldes, mas para tirar deles o poder de aprisionar. Desde então, há uma linha espiritual que divide o cosmos. De um lado,
as estrelas que escolheram a glória própria. Do outro, as almas que refletem a luz de Cristo. E o juízo final será a separação total entre essas duas luzes. A falsa e a verdadeira, o brilho corrupto e o eterno. No Apocalipse, João vê o céu se abrir, não para cair, mas para revelar o vencedor. Um cavaleiro montado em cavalo branco, com olhos como fogo e diadema sobre a cabeça. Sua presença é descrita como um clarão irresistível, e diante dele, as estrelas do céu caíram, não por gravidade, mas por vergonha, porque toda glória que não procede de Deus não resiste à sua presença. O firmamento se dissolve, as potências espirituais desabam, e o som do universo morrendo é o mesmo som de uma multidão adorando. O que antes era palco de rebelião, torna-se altar de justiça. Então, João ouve um cântico novo. Agora chegou a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. A queda das estrelas, que começou com orgulho, termina com adoração. A glória pervertida dá lugar à glória restaurada. E o abismo, antes cheio de vozes rebeldes, é selado com o silêncio do juízo eterno. As estrelas caídas terão seu fim, não em esquecimento, mas em extinção espiritual. O Apocalipse descreve o lago de fogo, o destino final do dragão e dos seus anjos. Ali, o fogo não consome por completo, mas também não liberta. É o oposto da glória divina, uma luz que queima sem iluminar. A eternidade sem Deus é isso, fogo sem luz, existência sem presença. E é esse o contraste supremo. Enquanto as estrelas caídas se apagam, os redimidos brilham como luzeiros no firmamento. Enquanto os anjos rebeldes são confinados ao abismo, o homem remido é elevado às moradas celestiais. Aqueles que quiseram subir foram lançados. Os que se humilharam foram exaltados. Essa é a matemática divina do juízo e da graça. Cada estrela caída representa uma escolha, a escolha de se bastar. Cada alma redimida representa o oposto, a escolha de depender. Por isso, o firmamento espiritual do futuro não será mais manchado. Não haverá novas quedas. A luz de Deus encherá tudo em todos, e as sombras que um dia reinaram serão lembradas apenas como ruído distante, como memória do que a eternidade venceu. Mas até que esse dia chegue, o céu que vemos é também um espelho. A cada noite, quando as estrelas brilham, uma pergunta ecoa no coração dos que ainda vivem. De qual luz eu sou? Sou brilho que reflete ou brilho que se consome? Sou estrela da manhã ou apenas uma chama que cairá? O apóstolo Paulo escreveu que uns brilham como astros no meio de uma geração corrompida. Esses são os que pertencem à luz verdadeira, não aquela que sobe, mas aquela que desce. Porque no reino de Deus, a ascensão começa pela descida, e a glória só é eterna quando vem da cruz. As estrelas caídas continuam a sussurrar aos ouvidos da humanidade: suba, domine, seja como Deus. Mas a cruz continua a responder: desça, sirva, seja como Cristo. E quando o último selo for aberto e o firmamento for dobrado como um pergaminho, não haverá mais noite. A luz de Deus preencherá o universo, e nenhuma estrela, nem mesmo a mais antiga, ousará brilhar sem ele, porque no fim de todas as quedas, só permanecerá a luz que nunca caiu.